oportunidade, né? Eu acho a UBU uma referência, assim, de bibliografias, né? De novidades, de discussões. Então, é muito legal estar nesse espaço e ter a oportunidade de acessar esse público, essa discussão e tal. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de estar podendo entrar em contato com todos vocês, o pessoal que assina o circuito e tal, e o pessoal que também, enfim, acompanha e decidiu se inscrever, porque eu acho também que é uma oportunidade de travar uma relação e de seguir em contato, seguir discutindo, enfim. No final, eu vou passar meu contato também, porque eu estou dando sempre, tenho dado outros cursos por aí, enfim, a gente está nessa movida da teoria e da filosofia hoje que, dada a crise institucional geral que a gente está vivendo, ela está se deslocando por todas as vias possíveis, né? E é sempre bom fazer conexões enfim, construir essa rede, né? Para acadêmica, sei lá, intelectual, de diferentes tipos que a gente pode chamar. Mas, bom, vamos começar então a apresentação. A apresentação de hoje, ela está um pouco maior, tem mais slides, então eu vou tentar passar um pouco mais rápido, assim, por cada slide, para a gente ter tempo de conversar, porque também vai ter bastante o que conversar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí? Sim. Bom. Então, no segundo encontro, como vocês lembram, ontem a gente fez mais o entorno, assim, né? Uma coisa mais preliminar, assim, de entender o contexto intelectual dentro do qual o Yu Hui escreve, e já fomos entrando no trabalho dele através desse contexto e através de uma introdução, assim, a quem é o Yu Hui, né? Eram esses dois temas, quem é o Yu Hui e qual é o contexto em que ele se insere. Aí agora nós vamos entrar mais nos conceitos mesmo. Uma coisa que eu fiquei, assim, pensando do encontro anterior é que esse é um curso que é rápido, é introdutório, e a ideia é que ele seja acessível, assim. E no encontro passado a gente passou muito rápido, né, por conceitos que podem ser complexos e tal, mas era mais porque, enfim, era uma série de correntes de pensamento que cada uma delas em si mesma é consideravelmente complexa, né, e que, portanto, foi preciso apresentar elas de uma maneira um pouco, assim, abstrata, né? Dar umas pinceladas, assim, tentar mostrar uma imagem, tentar passar uma impressão geral de cada uma dessas correntes, de quais são os temas, quais são os conceitos que elas mobilizam, mas não deu para parar e explicar de uma maneira, assim, muito didática, né? Nessa segunda aula, a gente vai talvez dar uma desacelerada, assim, né, para tentar que seja acessível, né, agora que a gente entra nos conceitos do Yu Hui mesmo, tentar tornar eles o mais acessíveis possível, dado que é também um assunto de uma complexidade considerável. Então, enfim, também se as coisas não ficarem claras, vocês não deixem de fazer perguntas, mesmo que sejam assim, aquela coisa realmente seria interessante explicar de novo, talvez esclarecer um pouco, enfim. Mas o encontro de hoje tem três subdivisões, né? Primeiro, que eu chamei de contexto cósmico, que é o contexto, não é o contexto problemático em si, porque aí eu estou falando de algo mais externo, né, ao discurso,
filosófico, eu estou falando do contexto, também não é político, porque seria um contexto cosmopolítico, né? Um contexto de acontecimentos cósmicos, acontecimentos do mundo, né? Ou dos mundos, dentro dos quais o Yuki Hui é incitado a pensar, né? Depois a gente vai fazer uma genealogia assim de como o conceito de tecnodiversidade surge na obra do Yuki Hui, e finalmente a gente vai esboçar assim é, as consequências que essa obra traz para as discussões, né? Porque acho que muita gente que está aqui certamente tem algum envolvimento intelectual de algum tipo em que pretende mobilizar o que está retirando daqui, certo? Então eu vou tentar apontar alguns caminhos que me parece que o pensamento do Yuki Hui abre para campos de pesquisa, porque é um pensamento que é muito inaugural nesse sentido, assim, né? Ele tenta abrir novas questões e novas possibilidades para além do que o próprio autor é capaz de dar conta, né? E acho que isso é grande parte do que atrai o interesse de muitos de nós pelo Yuki Hui. Uma coisa que eu acho interessante dizer também, que eu já falei um pouco na sessão passada, é que, como se trata de um autor jovem, um autor que ainda está construindo a obra dele, que a obra dele ainda está em processo, né? Me parece que se torna muito difícil fazer um tipo de discurso sobre a obra dele, como a gente pode ver com autores mais consagrados, como se você fosse ter um curso de Kant ou de, enfim, mesmo Deleuze, Foucault, algo que já tem uma interpretação construída cientificamente, academicamente, com comentários, né, com literatura secundária. E o Rui é um cara que está pensando hoje, está construindo o pensamento dele, e nós que estamos lendo e acompanhando também estamos mesmo. É quase como se a gente estivesse pensando ao lado, assim, pensando junto, e não tanto como se fosse um autor que já está lá é, no céu da academia, assim, né, que já transcendeu pro campo do cânone, assim. Então, eu digo isso porque é uma situação assim delicada de estar num contexto de oferecer um discurso que possa se pretender assim um discurso verdadeiro, legitimado sobre o que o Yuki Hui quer dizer, qual é a estrutura da obra do Yuki Hui, etc. E acho que às vezes eu tentando ser o mais fiel possível a isso, né, a reconstruir a obra do autor de uma maneira que não seja tão afetada pela minha experiência singular com ele, às vezes é uma coisa que fica, que causa uma rigidez assim na capacidade de manipular e de manejar os conceitos, certo? Então eu acho que às vezes é mais interessante fazer uma leitura mais ativa, assim. E eu acho que a minha leitura do Yuki Hui, em alguns momentos, pelo menos, da discussão, ela se torna ativa, ela se torna misturada com a minha própria pesquisa ou com a maneira como eu estou tentando pensar as coisas, certo? Eu vou tentar distinguir quando for possível distinguir essas coisas, mas acho que é interessante abrir o jogo nesse sentido, né, de que a gente está, de certo modo, pensando junto com o Yuki Hui aqui. Talvez de um modo semelhante a como o Deleuze faz quando ele lê os autores que ele escreve livros sobre, né, que é uma maneira de pensar junto com o autor, que às vezes você não tem certeza o que é o autor e o que é quem está lendo o autor, né? Mas bom, vamos em frente que tem bastante coisa para ver. Contexto cósmico tem aqui, eu dividi também, como na vez passada, entre esses 4 elementos. Antropoceno, computação em escala planetária, fim da globalização unilateral e conflito entre modernidade e tradição. Vamos passar um por um. Primeiramente, o antropoceno, a gente já começou a conversar sobre isso na sessão anterior. O Yuki Hui toma o antropoceno como esse acontecimento cósmico que muda as condições do pensamento, né?
muda o mundo em que as questões filosóficas, ou os mundos, ou as relações entre mundos em que as questões filosóficas podem ser postas, né? Isso tem sido trabalhado por vários autores contemporâneos, né? Por exemplo, em termos de uma intrusão de Gaia, que é um conceito que é mobilizado pelo Bruno Latour e pela Isabelle Stengers, que a gente viu na sessão passada na turma das cosmopolíticas, que seria esse momento, né, essa nova era geológica, em que o ser humano é elevado, de certo modo, à condição de uma força de nível geológico, capaz de afetar o regime climático da Terra, pondo em risco a possibilidade de todo tipo de formas de vida, inclusive principalmente a sua própria, e, ao mesmo tempo, uma situação em que aquilo que a gente costumava chamar de a natureza, né, ou a Terra, que entendida em termos do naturalismo moderno como natureza, era vista como algo passivo, como uma espécie de fundo neutro sobre o qual a civilização humana e as culturas humanas se desenvolviam. Essa Terra deixa de ser um plano de fundo e ela se ela como é que se conjuga isso? Intrusão, ela o quê? Intrui? Enfim, ela irrompe desse lugar de passividade e começa a causar todo tipo de imprevistos que, que vão tornando cada vez mais arriscada a vida sobre a Terra, né? Catástrofes de todos os tipos, né? Uma era das catástrofes, a Isabelle Stengers fala de uma era das catástrofes. Então, nesse contexto, a bifurcação entre natureza e cultura se mostra insustentável, porque a natureza não fica mais como esse fundo passivo, né, que seria apolítico, né, passa a haver uma mistura entre a política que antes se dava só entre os seres humanos e, e as relações entre seres humanos e não humanos, né, passa a haver uma cosmopolítica que envolve relações políticas entre humanos e não humanos, e tudo isso levanta também uma suspeita em relação à tecnologia moderna, no sentido de que não parece muito difícil traçar uma correlação entre o processo que começa com a Revolução Industrial e se torna cada vez mais acelerado desde então, e essa situação climática que, que passa a nos ameaçar, certo? Então, muitas vezes há uma reação mais ou menos pensada de rejeição da tecnologia moderna, né? Temos, em segundo lugar, aí a computação em escala planetária. Essa expressão, eu não me lembro se o Yuki Hui usa ela muito, acho que ele usa outras expressões, outras interpretações para falar desse acontecimento, mas eu usei essa expressão desse cara que está aí no canto, que é o Benjamin Bratton, que hoje, inclusive, a gente estava discutindo no Twitter. O Benjamin Bratton, ele é @Bratton, e ele é muito ativo no Twitter. Ele entra em discussões assim, especialmente porque ele faz parte desse campo do aceleracionismo de esquerda que nós vimos na sessão anterior, e então ele tem essa visão prometeísta da tecnologia, certo? Ou seja, uma visão que assume os ideais modernos iluministas e que quer encarar os problemas do antropoceno através de uma aceleração dos usos racionais e científicos da tecnologia. E aí eu estava falando desse curso, estava falando do primeiro dia do curso e de como tinha vindo bastante gente e tal. E ele falou assim, um dia você vai ter que me explicar por que os brasileiros gostam tanto desses pensamentos que ficam tão próximos dos neo-reacionários, aquela coisa que a gente estava discutindo, né? E em breve logo logo nós vamos chegar nisso. Então, essas disputas filosóficas e
cósmicas, elas estão muito vivas, inclusive, assim, nas redes, na internet e tal. Então, a computação em escala planetária, ao mesmo tempo, ela oferece essa questão da autonomização e totalização do sistema técnico, que a gente tinha visto com o enquadramento do Heidegger e tudo. Sistema técnico, que é o conceito do Jacques Ellul também. Então, oferece, por um lado, essa ameaça à liberdade, à política e tal, uma despolitização, e, ao mesmo tempo, oferece também esses solucionismos tecnológicos, né? Ecomodernismo, geoengenharia, tudo isso são coisas que esse pessoal do Breton, por exemplo, desenvolve e se interessa bastante, e que o pessoal do Viveros de Castro, lá das Cosmopolíticas, é bastante crítico, né? No Há Mundo por Vir, que é o livro do Viveros de Castro com a Débora Danowski, eles fazem várias críticas a essas abordagens. E nesse contexto, né, que já vinha sendo, sei lá, há bastante tempo, né, durante todo esse processo de industrialização, já vinha esse processo do sistema técnico, agora ele tem também um novo aspecto, que deixa de ser uma questão simplesmente de tecnologias industriais, né, de produção, e de circulação de mercadorias, enfim, e passam a ser tecnologias cada vez mais de comunicação e tecnologias da inteligência, né? Há uma passagem para uma situação em que a inteligência cada vez mais se externaliza do ser humano, vai passando a circular em redes, né, globais, ao mesmo tempo em que também é desenvolvida intencionalmente, né, em laboratórios de estudos de inteligência artificial e tal. E se coloca a questão, né, se coloca a questão do que é a inteligência, de qual é o futuro da inteligência e de, portanto, qual é o futuro do humano enquanto autodefinido como o animal inteligente, né? A gente se entende como os portadores da inteligência e, ao mesmo tempo, existe uma espécie de transferência da inteligência, né? Então, esse é um contexto em que o sentido filosófico dessa transferência se coloca em questão e faz questão para o Ilke Hui, dentro desse contexto mais amplo de debates. Fim da globalização unilateral é a decadência da ordem liberal sentada nos Estados Unidos, que costuma se considerar que tinha se consolidado a partir do fim da Guerra Fria, né, com a queda do Muro de Berlim e tal, a chegada no fim da história lá do Fukuyama. Houve um certo tempo em que parecia que as coisas iriam, né, ficar assim, mas logo se viu que não era tão simples e que as coisas voltaram, né, a ordem planetária voltou a se tornar algo mais complexo e mais disputado, né? A emergência da China como uma potência, uma hiperpotência econômica e tecnológica é importante nesse contexto, e se coloca, no sentido mais amplo, a possibilidade de uma ordem multipolar, né? De uma ordem global ou planetária multipolar. E também nesse contexto aparece cada vez com mais força um conflito entre modernidade e tradição, né? Que parecia superado nesse establishment liberal, né, da ordem da virada do século, e se manifesta na forma das novas direitas, né, do alt-right, dos novos tradicionalistas, neorreacionários. Nós vimos na sessão passada já uma certa vertente de neorreacionários como uma das correntes que tinha se sucedido ao aceleracionismo clássico, né? Na figura do Nick Land. Os neorreacionários são mais ligados ao hipercapitalismo, assim, né? Os neorreacionários, curiosamente, eles estão muito próximos dos libertários, né? Dos anarcocapitalistas, aquela história do patchwork, dos microestados empresa. Já os tradicionalistas são mais tradicionais, né?
ligados a uma antimodernidade que olha para o passado, né? Que olha para uma situação pré-moderna que seria não decadente em relação a uma modernidade decadente, né? E aqui nós temos esse barbudo, é o Alexandre Dugin, que é um representante do tradicionalismo bem relevante hoje. Ele tem influência, aparentemente, sobre o Putin e tal. Ele é considerado assim um intelectual do Putin. E, curiosamente, também tem até um podcast, se vocês procurarem. Inclusive, o Benjamin Bratton jogou lá no Twitter um podcast em que o Yuki Hui e o Dugin discutem, assim, e realmente há muitos pontos em comum, né? Há essa proximidade perigosa entre o Yuki Hui e esse pensamento tradicionalista. Embora, como vocês já têm visto, e como fica muito claro no livro lá, o Yuki Hui toma muito cuidado e põe muito trabalho e muito texto em explicar quais são as diferenças, né? Como que ele se diferencia desses neo-reacionários e tradicionalistas, né? Ele tem um texto que é um dos primeiros do livro, que é a consciência triste dos neo-reacionários, e em vários outros momentos ele discute as diferenças dele com o Dugin, com o Carl Schmitt, enfim, com esses pensadores que ele realmente tem proximidade e, ao mesmo tempo, enfim, eu acho que é porque realmente quando você desafia a modernidade, você está nessa zona perigosa, assim, né? É um pensamento perigoso, mas eu acho que ele encara com bastante seriedade, assim, esse perigo. Esse outro cara é o Peter Thiel, que é um CEO de algumas empresas lá do Vale do Silício e que é próximo do Moldbug, que é esse cara dos microestados e, portanto, do Nick Land também, que é o aceleracionista reacionário. Então, né, temos aí já uma série daquelas correntes da sessão anterior que aparece nesse contexto, mas eu estou colocando isso nesse contexto cósmico para dizer que, enfim, se coloca, né, dado o antropoceno, a questão de como a computação em escala planetária e a tecnologia planetária, qual o caminho como a gente deve se posicionar cosmopoliticamente em relação à tecnologia, né, e à inteligência artificial no contexto do antropoceno, e como que isso se relaciona com as diferentes culturas, civilizações, formas de vida humanas e não humanas sobre a Terra. E aí como que isso coloca também a questão da modernidade e da sua relação com as diferentes tradições, né? Tudo isso aponta uma série de direções possíveis e essas várias posições vão sendo tomadas por vários pensadores, por vários atores, né, políticos, econômicos, etc. E nesse contexto é que o Yuki Rui tenta pensar, né, e tenta encontrar um caminho que tem toda uma delicadeza, assim, né, que vai meio que desviando entre posições que tem um ou outro perigo ou problema, né, e vai tentando encontrar uma alternativa entre essas posições. Então, se chegamos na segunda parte, como é que se desenvolve o conceito de tecnodiversidade no curso da obra do Yuki Rui. O primeiro livro dele é esse aqui, sobre a existência dos objetos digitais, e nele o conceito de tecnodiversidade ainda está longe, assim, né? A gente não vai se deter muito nele, mas é interessante notar que, assim, ele começa já nessa relação com a tecnologia, na relação com a formação dele, outra, de engenheiro de computação, e esse título, né, On the Existence of Digital Objects, como outros títulos do Yuki Rui, ele indica, ele já entrega, assim, onde que ele está situando o problema. E eu acho que o Yuki Rui, ele é muito bom, assim, muito cirúrgico em termos de situar os problemas dele de uma maneira muito clara e muito estratégica, assim,
em relação às referências, em relação às discussões, e também de uma maneira que desperta interesse, assim. Acho que ele é muito bom em se situar e marcar uma posição que é identificável e que mostra a que veio, assim, dentro dos debates. Nesse caso, ele está se posicionando em relação ao Gilbert Simondon e ao livro dele sobre os modos de existência dos objetos técnicos, e aí ele passa dos objetos técnicos aos objetos digitais. Ao mesmo tempo, ele está se inserindo também no debate da ontologia orientada a objetos, que nessa época também, e até hoje, tem bastante influência, assim, em alguns meios acadêmicos, que foi criado por esse cara aí que está dentro do círculo, que é o Graham Harman. Vocês viram aqui, não sei se vocês estão reconhecendo, esse cara que está bem no cantinho aqui da foto, é o Ray Brassier, que estava lá entre os aceleracionistas como um dos principais aceleracionistas de esquerda, ou prometeístas. Essa foto aqui, esses 4 caras, essa foi uma conferência que aconteceu em 2006, que foi que lançou assim um movimento conhecido como realismo especulativo, que tem, assim, acho que eu mencionei já na reunião passada, ele tem, ele lança assim as linhas que vão desembocar nessas diferentes correntes, em várias dessas correntes que a gente está discutindo e dentro das quais o Yuki Rui se insere. Então dá para dizer que o Yuki Rui está dentro de vários desdobramentos assim do realismo especulativo. Nesse primeiro livro, me parece que ele está mais ligado à ontologia orientada a objetos, do Graham Harman, mas depois vocês vão ver que a gente ainda vai voltar para essa para essa foto e para essa galera aí. O Ray Brassier, ele foi orientando do Nick Land, do aceleracionismo clássico lá, e bom, gerou, né, toda uma corrente de aceleracionismo de esquerda dentro do aceleracionismo. Ao mesmo tempo, a virada ontológica também, embora seja mais antiga, né, o Vives de Castro, a Isabelle Stengers, o próprio Bruno Latour, todos já vinham fazendo isso antes dessa conferência de 2006, mas há muitos temas em comum, assim, e há uma tomada de interesse nessas discussões que também, de certa forma, conecta elas com o realismo especulativo. Mas depois a gente vai voltar a isso. Mas a questão da cosmotécnica, né, que chega no próximo livro, que é a questão da técnica na China, é o principal ponto de origem, né, do problema da tecnodiversidade, que depois vai passar a se expressar com o termo tecnodiversidade na obra mais recente do Yuki Rui. A questão da cosmotécnica tenta buscar, né, nessa discussão sobre cosmotécnica, ele está tentando buscar uma relação renovada entre natureza e técnica no antropoceno, nas palavras dele. Ele quer escapar de uma oposição simples entre natureza e técnica. A gente já viu, né? Vou passar um pouco rápido por isso, porque a gente já discutiu isso um tanto também na sessão passada, aquela história da questão da técnica colocada em termos do Heidegger, resolvida, né, entre o Simondon e a virada ontológica. A ideia dele é escapar, seja de um conceito da natureza como sagrada e pura, né, como era um conceito pré-moderno assim de natureza, seja uma natureza subjugada, né, como mero objeto do conhecimento científico e da manipulação técnica. E aí uma das definições que ele explicitamente oferece de cosmotécnica é a unificação do cósmico e do moral através de atividades técnicas, né? O conceito de cosmotécnica aponta para como existem diferentes maneiras de você unificar, de você relacionar o cósmico, né, a construção dos mundos, com determinadas formas de vida em relação com as atividades técnicas. E isso pode ser colocado, né, uma forma de colocar isso, e que ele coloca
em um determinado momento, é formando esse triângulo, né, entre natureza, cultura e técnica. Como eu falei na sessão passada, ele, por um lado, dialoga com a virada ontológica, com Felipe Descolau, Viveiros de Castro, que questionavam a relação moderna, a forma moderna de colocar a relação entre natureza e cultura, mas ele sentia a falta aí de um tratamento específico da técnica. Parecia a ele que a técnica nessa discussão era reduzida ao campo da cultura, de modo que você teria então uma certa cegueira à especificidade da questão da técnica. Então ele, por outro lado, dialoga com o Gilbert Simondon, que, por sua vez, questiona a relação entre cultura e técnica, e aponta para uma dificuldade da modernidade de integrar a técnica na cultura. Então, a partir dessas duas influências, ele constrói esse triângulo, né, que não estava nem em uma nem na outra. E aí a questão da diversidade de cosmotécnicas já não é simplesmente uma questão de multiculturalismo e multinaturalismo, como era no Viveiros de Castro, por exemplo, mas é uma questão de diferentes maneiras de relacionar todos esses elementos, né? De diferentes configurações das relações entre diferentes conceitos de natureza, de cultura e de técnica. Aí, o livro posterior ao questão da técnica na China, Recursividade e Contingência, é talvez o livro com as maiores pretensões, assim, que o Yu Hui fez até o momento, né? O anterior ele já tinha, né, um escopo bem corajoso, assim, né? Não era algo banal o que ele estava fazendo, mas já dá para ver, assim, pelo subtítulo, né? O subtítulo A Questão da Técnica na China é um ensaio sobre cosmotécnica. Então, aí tem uma pretensão menor, né? Tipo, é um texto que tem uma forma mais livre e que procura introduzir esse conceito de cosmotécnica, né? Até eu esqueci de mencionar, mas já tinha mencionado na sessão anterior, que o título também, né, desse aqui, ele também diz muito sobre como a questão é colocada, né? The Question Concerning Technology in China é uma referência ao Heidegger, ao texto do Heidegger, The Question Concerning Technology, e parte dessa forma de colocar a questão, né? Como a gente discutiu na sessão anterior. Esse aqui se auto-intitula não um ensaio como o outro, mas um tratado em cibernética. Então ele se pretende mesmo um grande tratado de filosofia, um tratado geral assim de filosofia e de cibernética ao mesmo tempo, ou de uma filosofia cibernética ou de uma cibernética filosófica. E ele tem esse livro, esse título, Recursividade e Contingência, que não é tão obviamente uma referência pela sua forma, mas que me parece que também é uma espécie de referência, aí não a um livro, mas a todos esses grandes livros assim da tradição na qual ele se insere da história da filosofia, que geralmente assim os livros com maiores pretensões dos autores, muito frequentemente eles têm títulos muito simples, assim, com só dois conceitos, né? O Ser e Tempo é o grande livro do Heidegger. Temos Diferença e Repetição do Deleuze, o Bernard Stiegler, que é o mestre do Yu Hui, o grande livro dele é Técnica e Tempo. Tem muitos, né, grandes livros da história da filosofia que tem esse formato. E acho que ele escolher esse formato também aponta para essa pretensão realmente de fazer um grande tratado filosófico, assim. E bem no início ele resume dessa maneira o que ele faz nesse livro. Nesse livro, busca entender a evolução dos sistemas em geral e dos sistemas técnicos em particular, através de uma investigação do conceito de orgânico. Conceito esse que marca uma ruptura com a visão de mundo mecanicista da primeira modernidade.
Então, através dessa discussão do orgânico, ele tenta fazer uma diferença entre três conceitos de natureza. Uma primeira natureza, que seria essa natureza do romantismo, natureza pura e produtiva, e enfim, que ele vai recuperar alguma coisa, mas também questionar esse aspecto da pureza, assim. A segunda natureza, que para ele seria a Gestell do Heidegger, enquadramento, a natureza como reserva de recursos. E uma possível terceira natureza, que aí ele quer propor, que é como a maneira como a natureza aparece através do conceito de cosmotécnica. Para isso, então, ele recupera esse conceito do orgânico através tanto de um certo organicismo que aparece tanto na ecologia quanto na cibernética, e como a gente vai ver também na filosofia, de certo modo, em determinadas filosofias, quanto a organologia, que é desenvolvida pelo Simondon, tanto em relação aos objetos técnicos, quanto no outro livro dele, de uma maneira mais geral, em relação também a seres biológicos e tal. As discussões que ele passa a travar nesse momento, que é marcado pelo recursividade e contingência, ele começa, como a gente também já tinha visto, a dialogar bem mais com a cibernética, que já estava presente, mas se torna cada vez mais importante na obra dele. Tem um diálogo muito forte com a filosofia da natureza, porque ela também, dentro da tradição ocidental, ela é um pensamento filosófico que já mostrava elementos do orgânico. A visão da natureza, nessa filosofia da natureza, não é aquela visão da natureza passiva como mero objeto de conhecimento. E aí o Schelling, que é esse bonitão aí em cima, é um dos principais representantes. E ele está dialogando muito fortemente com o realismo especulativo, que a gente tinha visto há pouco. Tem um diálogo com o Ian Hamilton Grant, que é o cara do Círculo Verde, que é um leitor, um atualizador, assim, um recuperador de Schelling, nesse contexto de uma tentativa de recuperar, né, a importância dos seres não humanos e uma concepção de natureza que não seja passiva, certo? Mas o Yuki Rui considera, para variar, que o Schelling, que o Ian Hamilton Grant não dá suficiente atenção à questão da técnica, né? Ninguém dá suficiente atenção à questão da técnica. E o Quentin Miyasu, que é o Kenton Miyasu, que é esse cara aí do amarelo, ele é um discípulo do Alain Badiou, que é um dos grandes filósofos franceses atuais, assim, um cara com um pensamento bem matemático e ao mesmo tempo um grande pensador do comunismo, né? O Meillassoux traz muito contemporaneamente no seio do realismo especulativo, ele traz de volta com uma força renovada o problema da contingência. Ele fala da necessidade da contingência, né? Que contingência e necessidade seriam conceitos opostos na tradição da filosofia. O Meillassoux critica o que ele chama de correlacionismo, que seria um traço que marcaria toda a filosofia moderna desde Kant, que seria a pressuposição de que o ser e o pensamento só poderiam ser pensados em correlação um ao outro. E nesse contexto ele fala da necessidade da contingência, e chega numa contingência absoluta, assim, cuja implicação é que, tipo, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, certo? Não há leis da realidade, digamos assim. E que isso é necessário, né, que a contingência é necessária. Enfim, eu não entendo, né, completamente o pensamento do Meillassoux, porque é um filósofo bastante técnico e complexo, assim. Mas esse tema da contingência, como o título do livro do Yuki Rui fala, está muito implicado ali, e há constantemente um diálogo, assim, explícito ou não, com esse problema colocado pelo Meillassoux, né? Como que a recursividade, que é o conceito da cibernética, né, de como um sistema
se dobra sobre ele mesmo e lida com... Ao mesmo tempo, ele se recoloca suas próprias condições de possibilidade, né? Ele está constantemente se reproduzindo, né? Tem essa coisa da autopoiese dos sistemas recursivos cibernéticos, e ao mesmo tempo ele está se reproduzindo diante da contingência, né? Diante da necessidade de lidar com aquilo que é imprevisto. Então, esse livro é uma espécie de teoria geral de tudo, né? Baseado em como os sistemas recursivos se autoproduzem e como que eles se relacionam com a contingência que está constantemente se apresentando para eles. Como que eles conseguem produzir organização e estabilidade dentro de um mundo de contingência, né? Mas aí, né, saindo do livro especificamente Recursividade e Contingência, tem uma série aí dos artigos que vão chegando mais para o final do Tecnodiversidade, que são contemporâneos, né, ao Recursividade e Contingência, e que estão tratando de uma série de questões dentro desse marco, ou seja, desse marco em que o problema das cosmotécnicas passa a ser colocado no seio dessa cibernética geral e dessa problematização do orgânico e do mecânico. Isso aqui, esse gráfico, aparece no texto O que acontece depois do fim do Iluminismo. Bom, ele coloca a modernidade, né, e a globalização como expressão geográfica da modernidade, digamos assim, como produzindo, junto a esse espaço geográfico do globo, se construiria um eixo temporal, né? O espaço-tempo da modernidade seria esse, assim, o espaço do globo e o tempo linear, né? A gente passa de um tempo circular, costuma-se dizer que o tempo pré-moderno é circular, embora talvez também se possa falar de outros formatos de tempo, mas para o Yuki Hui, a disseminação, né, a citação ali, a disseminação da tecnologia constrói um eixo global do tempo, através do qual a modernidade europeia se torna a métrica sincronizadora de todas as civilizações. Então, a tecnologia moderna, né, você veja que não é o pensamento moderno, é como se a tecnologia moderna, passando a andar mais rápido que o pensamento moderno, né, e se disseminando para outros contextos, para outros lugares, para outras civilizações, para outros modos de vida, como essa tecnologia tem determinados traços, determinadas características, ela começa a servir como uma ferramenta, não sei se ferramenta é a palavra, porque ela gera um processo de sincronização, ou ela constitui um processo de sincronização, que unifica o tempo, né? Então você vê aí as diferentes linhas de tempo, podem até resistir um pouco ali em determinados momentos, mas a tendência delas finalmente seria a convergência. E aí tem essa figura do Homo Deus ali, que seria a singularidade, né? Essa teologia, essa escatologia da singularidade, que ele pega muito também do Teilhard de Chardin, que é um filósofo e teólogo do século XX, que é bem interessante, que fala da noosfera. E depois a gente vai voltar a essa questão da noosfera. Mas... Então, aí essa frase tem uma continuação, né? A disseminação da tecnologia constrói um eixo global do tempo através do qual a modernidade europeia se torna a métrica sincronizadora de todas as civilizações, mas a mesma disseminação libera a ciência e a tecnologia modernas de serem um patrimônio exclusivo da modernidade europeia, né? Então, nesse texto, ele fala justamente de como a modernidade, achando que a sua tecnologia estava assim sob o controle da sua filosofia, digamos assim, ela não percebe que a tecnologia, nesse ponto, o Yuki Rui parece que começa a tratar assim como tendo
uma correlação entre um extrato tecnológico que é mais material, mais próximo ao material, e um extrato filosófico ou intelectual, que é a noosfera, né? Então tem uma tecnosfera e tem uma noosfera que se condicionam mutuamente, mas que também podem se separar uma da outra, certo? Então tem um determinado momento no início da modernidade em que é como se o pensamento estivesse pautando a técnica, mas aí a técnica ultrapassa o pensamento e, ao mesmo tempo, essa contaminação das outras culturas e sincronização das outras culturas através da técnica moderna, que faz com que haja essa convergência, essa tendência a uma convergência em um determinado ponto nesse gráfico aí, ela também oferece a possibilidade de que essas diferentes formas de vida que passam a se apropriar dessa técnica, uma vez que elas podem pegar elementos do seu modo de vida e da sua visão de mundo e fazer eles se abaterem sobre essa técnica e transformá-la de alguma maneira, elas podem aí gerar uma nova divergência, né? Não seria então uma singularidade onde haveria um fim da história e um fim dos tempos, né? Mas sim uma nova divergência. E é engraçado que ele mantém, né, nesse novo gráfico aqui a ideia, segue ali o Homo Deus Intelligence Explosion, só que a Intelligence Explosion é uma divergência ao invés de uma convergência. Máquina e Ecologia é outro texto também dessa época, muito próximo das discussões do recursividade e contingência, em que essas imagens, né, apareceu várias delas, eu não expliquei o que era. Várias imagens dessas que eu usei nesses slides, elas são produzidas com um motor de inteligência artificial que o pessoal fez aí e deixou aberto na internet, em que eles têm acesso assim, a grandes bancos de imagens e você pode colocar determinadas palavras, né, que ele vai buscar nas imagens e te devolver uma mistura daqueles conceitos. Então você pode botar algumas palavras, uma frase, e ele transforma em imagens segundo uma visão artificial, né? Essa aqui eu pus, se não me engano, Machine Ecology, alguma coisa assim, e gerou isso aí. Deixa eu ver que outros que tinha tido antes. Isso aqui, eu botei inteligência artificial taoísta, apareceu isso aqui. E esse aqui é computação planetária. E esse aqui é cosmotécnica. Eu não botei cosmotécnica tudo junto, eu botei cosmos e técnica. Esse aqui não ficou tão legal assim, mas é bem divertido de brincar com esse negócio. Mas então, ele quer problematizar a relação entre máquina e ecologia através dos conceitos de mecânico e orgânico. Então, olhem que a problematização está em que não é uma correspondência entre máquina e mecânico e ecologia e orgânico. É justamente que haveria uma correspondência intuitiva, né? A gente tenderia a pensar máquina, mecânico, ecologia e orgânico, mas é justamente rediscutindo os conceitos mecânico e orgânico que ele mostra que essa correspondência não existe. Ele mostra, brevemente falando, né, que o mecânico corresponde a uma causalidade linear, né? A gente já tinha falado da outra vez isso. Já o orgânico é um conceito cibernético de causalidade circular, ou seja, recursividade, né? Sistemas que se autoproduzem diante da contingência do ambiente. Então ele mostra que, na verdade, máquina e ecologia não se opõem, porque nem toda máquina é simplesmente mecânica, ou que, na verdade, nenhuma máquina é simplesmente mecânica. Que as máquinas também são orgânicas, né? Isso através do Simondon dá para mostrar isso. As máquinas também são orgânicas e os sistemas complexos, sistemas técnicos complexos, funcionam segundo os mesmos
mecanismos cibernéticos, orgânicos, que os ambientes ditos naturais. Então, ele, através dessa problematização desses conceitos, ele se torna capaz de sugerir uma ecologia política das máquinas, nas palavras dele, centrada na noção de tecnodiversidade. Então, né, desde o recursividade e contingência, ele já está usando tecnodiversidade. Ele não deixa de falar de cosmotécnicas, né, porque estão níveis de abstração diferentes, mas ele passa a usar esse termo tecnodiversidade nesse contexto cibernético. Aqui também usando essa inteligência artificial, aí eu botei uma foto do Yuki Rui e aí botei mecânico e orgânico. E aí isso aí dá para ver como uma animação, assim, quem viu lá no Instagram pode ter visto essa transformação, assim, do Yuki Rui manifestando a ecologia das técnicas. Aqui uma citação dele também, do Máquina e Ecologia. A ecologia não tem nada de natural. Na verdade, as máquinas modernas e a ecologia são dois discursos que aderem ao mesmo princípio, a saber, a cibernética. E aí, finalmente, que a gente já está, né, esgotando o tempo da apresentação, acho que vai passar um pouquinho de 1 hora, talvez, mas eu vou rápido essa última parte. Quais são os campos de pesquisa que se abrem para nós, né, que estamos tentando usar o Yuki Rui para alguma coisa? Que campos de pesquisa o pensamento da cosmotécnica e da tecnodiversidade possibilita? E aí nós precisamos falar de algumas coisas, não exaustivamente, é claro. Uma coisa que ele aponta e constantemente enfatiza é que a discussão dele da cosmotécnica moderna e da cosmotécnica chinesa é simplesmente por uma questão de limitação do pesquisador individual, né? Ele não tem condições de falar de outras cosmotécnicas, ele tem condição de falar da moderna porque ela está globalizada, onipresente, a gente pode sempre, né, criticá-la através dos recursos que ela própria está jogando na nossa cara constantemente, e ele entrou bem no sistema acadêmico, institucional e tal, para acessar esse conhecimento, e ao mesmo tempo ele tem a origem e também a entrada, a discussão do pensamento chinês. Outras cosmotécnicas ele não fala porque ele não se arrisca a falar. Mas, por exemplo, ele mostra nessa discussão com o Vives de Castro um interesse muito vivo em uma cosmotécnica ameríndia, né? E a gente poderia pensar aí em infinitas outras cosmotécnicas, né? Ele muitas vezes diz cada civilização vai precisar agora procurar a sua cosmotécnica, fazer um estudo, fazer uma recapitulação histórica e tal. E aí às vezes ele fala assim em grandes termos, tipo civilização indiana, chinesa, tipo como se fosse assim as grandes civilizações clássicas assim. Mas me parece que é algo que necessariamente vai operar em todos os níveis de abstração, né? Que dentro de uma cosmotécnica você teria outras cosmotécnicas menores, né? E também relações que não sejam simplesmente de interioridade e exterioridade, né? A partir de qualquer forma de vida, de qualquer localização, de qualquer orientação, você poderia pensar diferença cosmotécnica, né? Acho que é interessante também, né, pensar em termos de diferença cosmotécnica mesmo, tipo levar a ideia de tecnodiversidade a sério, assim, em termos de uma filosofia da diferença, né, sei lá. Acho que ele está, ainda que ele não enfatize isso tanto, influenciado ainda por um pensamento da filosofia da diferença, né, por Derrida, Deleuze. Falei que ele não fala quase de Deleuze, mas tem alguns momentos muito chave em que ele fala de Deleuze, né? Às vezes as últimas palavras de um texto
ele cita Deleuze, às vezes num momento muito claro que é tipo, o que que nós precisamos fazer, ele cita um Deleuze e Guattari, assim. Então acho que ele não deixa de ser um pensador da diferença radical, e nesse sentido acho que, para mim, pelo menos, não interessa tanto pensar nas diferentes cosmotécnicas em termos de identidades, tipo, tem uma cosmotécnica que corresponde à identidade chinesa, existe realmente isso, esse ser auto-idêntico que é a China, e ela tem uma cosmotécnica, né? Acho que é mais interessante a gente pensar sempre em termos diferenciais, né? Existe uma diferenciação geral das cosmotécnicas, e aí você definir uma ou outra cosmotécnica é sempre um movimento de simplificação estratégica, assim, né? Enfim, depois a gente pode discutir mais isso, mas aponta-se então para muitas cosmotécnicas, e acho que aqui no contexto brasileiro, especialmente, tem muito material, a gente com uma cultura de tantas intersecções, né? Tipo, tava falando também com um conhecido lá do Twitter que apareceu nessa conversa, que o nick dele lá é de Oxóssi. E aí eu falei que a gente tinha que pensar também urgentemente a cosmotécnica afrodiaspórica, né? Cosmotécnicas das, das dessas altermodernidades, né? Porque aí também, aí esse outro ponto que eu botei que eu acho que é importante também, não se trata simplesmente de voltar às diferentes tradições, no sentido de que existe essa origem arcaica, assim, existe aquela outra origem, mas sim a todas as intersecções, né? Todas as encruzilhadas de linhas cosmotécnicas, certo? Então você não tem só, digamos assim, cosmotécnicas africanas em si mesmas, que você vai buscar uma pureza, assim, embora esse também seja um movimento interessante, né, o de ir para o ancestral, de tender ao máximo para ancestralidade, né, tem muitas pessoas que estão fazendo esse movimento de maneira interessante, mas também tem as intersecções mistas mesmo, né, como as manifestações afro-brasileiras de visões de mundo, de cosmovisões que correspondem necessariamente, segundo os conceitos do Yuki Rui, às suas próprias cosmotécnicas, né? E que não necessariamente tem que remeter a algo anterior. Elas são uma intersecção que acontece ali, né? Entre o africano, o brasileiro, o moderno, o arcaico, né? Então você tem não modernismos, mas você também tem altermodernismos, né? Possibilidades de diferentes caminhos, de diferentes recombinações que podem inclusive ser modernismos de alguma maneira, também alterfuturismos, né? Aqui eu botei uns exemplos, né? Tipo, botei o Caetano ali porque acho que no Brasil também a Tropicália e também a antropofagia e tal são exemplos de altermodernismos que misturam vários elementos que são caracteristicamente modernos e modernistas com elementos não modernos, né, com elementos tradicionalistas até, ou tradicionais, ou que seriam arcaizantes, e geram novas combinações aí, né? Eu acho que a Tropicália é um exercício cosmotécnico, assim, no sentido de, sabe, sei lá, se você for pegar toda a questão da tensão em torno da guitarra elétrica, marcha contra a guitarra elétrica e a favor da guitarra elétrica, e, tipo, o que que você vai fazer, né? Você pode pegar, se você pegar uma guitarra elétrica, é ela que vai dominar você, ou é você que vai, ou é a sua, né? É a técnica que vai dominar a cultura, é a cultura que vai dominar a técnica, qual é o lugar da natureza nisso, enfim, né? E ali no fundo tá o Josh Clinton, que é do Parliament Funkadelic, e tá aí para representar o afrofuturismo, que também tem crescido muito e que também é uma espécie de exercício cosmotécnico, né, de exercitar essa bifurcação do futuro através de diferentes apropriações da técnica moderna, né? Isso abre também
para o problema da inteligência artificial, né, da pesquisa e do desenvolvimento da inteligência artificial, na medida em que se colocam hoje tantas questões, não só práticas e científicas, mas tipo éticas e políticas em relação à inteligência artificial. Um dos últimos textos, né, do Tecnodiversidade, sobre os limites da inteligência artificial e em outros pontos também, enfim, dá para ver que há uma preocupação considerável na obra do Rui com essa coisa da singularidade, né, desse pensamento que pensa a inteligência artificial como uma produção de uma superinteligência, e o Yuki Hui marca uma posição que me parece muito crucial, assim, muito importante de ser marcada hoje, que é a diversidade das inteligências, né, que não é uma questão, que o problema da inteligência artificial não precisa ser o de produzir o máximo de inteligência, mas sim que ele pode ser um problema de multiplicar e de fomentar a diversidade, a multiplicidade das inteligências, e de talvez pensar a própria inteligência como algo que é um efeito de multiplicidade, né? Ele pega uma frase de um pesquisador importante da inteligência artificial, que eu esqueci o nome agora, que, que fala de como a gente não tem um conceito de inteligência, né? Ninguém sabe ainda como funciona o cérebro humano e o que a gente entende por inteligência. Tem filósofos e tal que têm conceitos de inteligência, mas isso é um pouco arbitrário, certo? Isso é você isolar um determinado aspecto, uma determinada tendência, que é uma palavra que o Yuki Rui usa, pegando do Leroy-Gourhan, uma determinada tendência da inteligência, mas a inteligência não é uma ou outra das suas tendências que podem ser dominantes em um determinado momento, né? A inteligência é justamente essa adaptabilidade, essa resiliência que só pode emergir da diversidade, né? Então, nesse sentido, ele chama também por um grande trabalho, né, para a humanidade de conseguir pensar a não diversidade no campo da inteligência artificial, né, à medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais essencial em todos os aspectos das nossas vidas. E, finalmente, acho que é interessante marcar também, porque tem muita gente do campo das artes se interessando pelo Yuki Rui, tanto que ele acabou escrevendo um livro só sobre isso, Art and Cosmotechnics, é o livro mais recente dele. Eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas me parece que ele tem apontado, ele já diz isso em alguns outros textos, né, para uma necessidade de experimentação que tem talvez a sua oportunidade privilegiada no campo das artes, no sentido de que antes de você ter as condições práticas de fazer determinadas pesquisas ou implementar determinados programas no campo dos grandes projetos científicos e das grandes arenas políticas, às vezes os primeiros campos que têm maior liberdade para especular e para explorar as possibilidades são as artes, né? Então acho que se abre também um campo de experimentação artística nessa intersecção entre a tecnologia e as diferentes cosmovisões, né? E a forma como você pode se apropriar esteticamente assim de diferentes mundos, né? E, e se apropriar das técnicas através dessas diferentes formas de vida, dessas diferentes estéticas, dessas diferentes mitologias, né? Dessas diferentes intersecções de tempo entre o tradicional, o contemporâneo, o moderno, o presente, o futuro, né? Acho que abrem-se também muitas possibilidades para pensar isso que podem se desenvolver no campo das artes. Era isso, a apresentação inicial. A gente abre agora para questões. E eu quis deixar aqui o meu arroba, isso aí é tanto o Twitter quanto o Instagram, para quem quiser seguir conversando, assim, né? Eu tenho muita... Aqui foi muito rápido, vai ser muito rápido mesmo. Agora a gente tendo as perguntas com a quantidade de gente, não tem condição da gente conversar detidamente com todo mundo, mas eu tenho muita disposição sempre para conversar sobre esse tipo de assunto, então, e também vou continuar, né,
desenvolvendo outras atividades. Eu vou dar outro curso de Ukirui em breve, um pouco mais estendido, assim, outro formato, outra temporalidade, assim, e outras coisas também. Então, convido quem tiver vontade de continuar em contato e tal, aproveitar esse contato para gerar novas configurações, novas oportunidades e tal. Convido vocês a me contatarem aí, tá bem? E vou tirar, então, a apresentação aqui e podemos abrir para as perguntas. Vou botar aqui no meu... Gente, se quiserem lançando as questões no chat, eu vi que a Andrea já tem uma. Se vocês também quiserem, ou quem quiser se inscrever para abrir a câmera ou fazer a pergunta de viva voz. Enquanto isso, eu vou retomar, Zé, a questão da Andrea Oliveira, que ela te pede para falar um pouco mais sobre o pós-orgânico, sobre esse pós-orgânico do qual o Yu Hui trata. Se você pode falar um pouco mais sobre essa noção ou esse debate. Eu sei que ele... Pois é, teve uma fala dele que foi após o orgânico, né? E que foi essa fala que ele deu... Ele deu 2 falas quando ele veio ao Brasil, né? Tipo, ele teve na Paraíba e no Rio. E eu sei que uma delas era após o orgânico. Mas, infelizmente, eu não estava lá e eu não sei o que ele falou. Eu acho que esse tema aparece nesse contexto da relação entre a máquina e o organismo, né? Que aí depende do sentido de orgânico, né? Porque eu acho que eu estava falando aqui no orgânico num sentido que é da cibernética em geral, né? Se você identificar o orgânico com a cibernética em geral, eu acho que ele permanece, assim, né? Porque eu acho que o Rui está pensando numa espécie de organologia geral nesse sentido do Simondon. Mas eu acho que tem também, ao mesmo tempo, à medida em que você entende que não só os organismos vivos são orgânicos, certo? E tem um momento que ele critica o Bergson, porque o Bergson relaciona o orgânico a um certo vitalismo, e aí ele veria uma impossibilidade do orgânico, ou enfim, de uma organologia, digamos assim, dos seres inanimados, né? Das máquinas. Acho que talvez esse além do orgânico para o Yuki Rui seja a possibilidade, né, de uma cibernética das máquinas que não depende dos organismos orgânicos no sentido de organismos vivos, né? Então, o inorgânico, que a gente chamaria de inorgânico, também é orgânico no sentido de cibernético, né? Então você teria, por exemplo, a possibilidade de uma cosmotécnica que ele fala dessa capacidade, né, que a inteligência tem a partir do momento em que ela é uma geometrização de se tornar independente do seu substrato, certo? Então, a inteligência, embora ela tenha surgido no nosso planeta, né, a inteligência como a gente conhece ela tenha surgido no nosso planeta através dos hominídeos, né? A partir de um certo momento, como ela é uma formalização, uma geometrização que ganha uma certa autonomia funcional, ela passa a ter a possibilidade de implementação em outras bases. É que nenhum programa de computador que pode rodar num computador ou pode rodar no outro, pode rodar num celular ou no computador, pode rodar em diferentes máquinas, né? Se você tiver as condições certas num certo nível de abstração,
entendendo que todas as formas de implementação técnica de computações, assim, elas têm níveis, elas constroem níveis sobre níveis. Se você consegue simular as mesmas condições num nível elevado de abstração, o que você tem para baixo, no nível mais material, se torna irrelevante, né? Ele fala que isso é uma possibilidade de transubstanciação. Então você pode imaginar, como alguns aceleracionismos gostam até de imaginar, que a inteligência pode se emancipar completamente do orgânico no sentido do biológico, né? Que a gente pode viver em um mundo frio, assim, um mundo que pareceria distópico, pós-apocalíptico, no sentido de um mundo de máquinas, tipo aquele mundo do Matrix, lá quando o Neo acorda, né? Que não seria pior nem melhor do ponto de vista da inteligência, porque a noosfera ela pode passar a se implementar em uma cibernética completamente inorgânica. Mas aqui é isso, é aquilo que eu estou falando, eu tô especulando, né? Eu já não sei se é isso. Se alguém tiver, assim, uma noção dessa questão do inorgânico mais rigorosa em termos dos termos em que o Yuki Hui fala disso, e quiser dar uma parte, fica à vontade, porque eu fiquei pensando agora até. O Carlos postou a conferência que ele deu, tá no YouTube, a conferência chamada Pós-Orgânico, aqui no chat. Pode crer. Eu vou retomar, pegar aqui a pergunta na ordem, a pergunta do Jorge. Ele te pede para tratar um pouco mais sobre a noção de moral da qual o Rui fala ao definir o conceito de cosmotécnica. Ele diz: pergunto porque me parece que o que está em jogo nesse sentido de moral não é uma pragmática, uma ética, um conjunto de valores universais. A moral seria, então, tão diversa quanto a técnica? Pois é. Tem uma coisa que me parece sempre muito delicada nessa tentativa de pluralismo, tanto na virada ontológica quanto no Yuki Hui, que é como é que você usa os mesmos termos para falar de uma possibilidade de uma diferença absoluta, né? Tipo, eu mesmo coloquei nesses termos ali, mas é porque não dava tempo de estar problematizando. Mas eu sempre acho estranho essa coisa de você dizer, ok, temos natureza, cultura e técnica, e aí tem diferentes maneiras de relacionar isso. Só que diferentes maneiras de relacionar isso, quem disse que elas vão seguir necessariamente correspondendo em algum sentido à natureza, cultura e técnica, certo? Por que essas três palavrinhas assim seguem ali? E eu acho que para o moral isso também vale, né? Você dizer, sempre vai ter diferentes relações entre o técnico, o cósmico e o moral. Ok, mas o que vai ser o técnico, o cósmico e o moral em cada contexto vai mudar, né? Ele está falando num contexto de uma cosmotécnica chinesa, que ela própria também vai se transformando, né? E que, portanto, tem muita diferenciação interna, mas me parece que tem uma coisa meio geral que chega a se sentir em condições de dizer sobre a cosmotécnica chinesa, que tem a ver com a moral. A moral não é moral num sentido que talvez a gente pensaria mais intuitivamente de um ponto de vista ocidental, moderno, assim, de que moral seria um conjunto de preceitos, assim, né? Um conjunto de regras que você seguiria, né? Me parece que a moral da cosmotécnica chinesa, talvez o Gabriel queira falar alguma coisa sobre isso também, me parece que ela tem a ver com adequação cósmica, né? Aquela coisa que a gente já estava conversando da relação entre o Qi e o Dao, né? Você agir de uma maneira que seja conforme a como o cosmos ao seu redor funciona, né? Então ele reproduz umas passagens assim de pensamento chinês em que se diz tipo, sabe, o imperador no verão, né? Ele tem que fazer tipo, né? Quando está chegando o vento quente, ele deve fazer tal coisa que também é uma coisa quente, né? Aí quando chega o vento
bagunçado, ele deve fazer uma coisa bagunçada. Quando chega o vento frio, ele deve fazer uma coisa fria, né? Não vai me vir os exemplos agora, mas são coisas mais detalhadas, assim, de como você vai agindo. A moral tá numa certa consonância, né? Numa reverberação entre as suas ações e o cosmos, né? Me parece que nesse... Mas acho que outras cosmotécnicas que viriam com outros morais, talvez não seria só outros conteúdos da moral, né? Mas outros sentidos de moral, me parece, assim. Não sei se respondi. Depois, se você quiser comentar aqui, Jorge, no chat, a Ana, ela te pede para falar um pouco mais sobre a aplicação da cosmotécnica nessa bifurcação do tempo. Ela te pergunta, poderíamos considerar como um dos fins da cosmotécnica? Fins no sentido de finalidade, né? Me parece que é no sentido de finalidade. Eu não acharia que a cosmotécnica tenha finalidades, assim. Porque acho que as relações entre meios e fins vão aparecer diferentemente em diferentes cosmotécnicas, né? Então, acho que nem dá para dizer que a cosmotécnica em geral assim tem um fim, que nem eu falei da outra vez que eu acho que a tecnodiversidade não tem como ser vista como um projeto, né? Porque não existe um ponto de vista metacosmotécnico geral, né? A partir do qual você possa olhar para a tecnodiversidade e dizer esse é o caminho, né? Você só pode olhar a partir do ponto de vista de alguma dessas cosmotécnicas. Então, nesse sentido, eu acharia que seria mais um processo não finalístico, assim, tipo, um processo... A cibernética tem um pouco essa coisa de as coisas serem meios sem fim, né? Nesse sentido, isso é um tema que é muito forte no Agamben, né? Que é um cara que hoje está em baixa por causa das manifestações dele sobre a pandemia. Enfim, já tem muita gente que é anti-Agamben e ele realmente não tem se ajudado. Mas existem, enfim, o Breton, por exemplo, do mesmo jeito que ele critica o Yuki Hui, é semelhante ao jeito como ele critica o Agamben. E me parece que tem uma tentativa de sair do instrumentalismo moderno, assim, através dessa negação da instrumentalidade como relação meio-fim, né? O Agamben, um grande projeto, assim, ao qual ele desemboca no final do Homo Sacer, é a ideia de um puro meio, de um modo de vida que ele chama de uso, que é não voltado a fins. Não é nenhuma poiese, que é o sentido da técnica grega, né, de produção de uma obra. Não é poiese e não é praxis, que é a outra forma de atividade grega, que era uma atividade que é um fim em si mesmo. Ou seja, não é nem um meio para um fim, nem um fim em si mesmo. Ele procura essa noção de uso, que é um meio em si mesmo. Ou seja, algo que simplesmente flui, né? Algo que simplesmente se desloca segundo as circunstâncias, né? E me parece que nesse sentido ele abre para um pensamento cibernético, embora isso seja completamente alheio ao tipo de bibliografia, de objeto de estudo do Agamben. E talvez por isso, por ele estar num grau de abstração tão diferente disso, as opiniões que ele acaba dando sobre os assuntos de atualidade são muito fracas, né? São muito, assim, surpreendem pelo erro, assim, né? E acho que o Yuki Rui talvez ele consiga dar uma outra alternativa para isso, porque me parece que essa coisa do puro meio se aproxima muito de certos aspectos do pensamento chinês antigo, inclusive, né? Acho que essa atitude, talvez eu esteja falando bobagem, assim, mas me parece que o Agamben faz um grande esforço para chegar de volta numa atitude que parece muito taoísta, no fim das contas, assim, e que de certa forma pode ser o que o Yuki Rui está
está chegando talvez numa configuração que se concretiza de uma maneira mais interessante por estar mais próxima aos problemas contemporâneos da técnica e da inteligência, do que a maneira que ela acaba se concretizando nas manifestações do Agamben. Não sei se eu viajei assim, mas em suma eu acho que não. Acho que não é uma questão de finalidade. Aí a gente passa por uma questão do Henrique. Ele te pergunta sobre... Ele diz o seguinte: essa questão da computação em escala planetária tem a ver com a ideia de ubiquidade computacional, ou seja, de transformar cada vez mais coisas em dados passíveis de serem processados? Acho que tem. Eu não me lembro do Yuki Hui falar tanto disso, assim, mas eu acho que é um tema em que isso reverbera muito, assim, né? Porque existe um devir computação, né? Não só do que a gente chamaria de as nossas tecnologias, né? Cada vez mais fica claro que não é tipo, aqui está o meu computador, ali tá não sei o quê, e eu estou vivendo a vida aqui no espaço da cidade, que é um espaço exterior às tecnologias, né? A gente está cada vez mais claramente dentro de um grande emaranhado de tecnologias que são, ao mesmo tempo, externalizações da nossa mente, né? Tudo isso já era antes, né? Só vai se tornando mais explícito. Mas grande parte do pensamento do Stigler, por exemplo, com a questão das retenções terciárias, né? Dessa forma como a nossa mente existe, em parte importante, nessas tecnologias. Em outra tradição mais analítica da filosofia da mente, tem a ideia da mente estendida, né? Que é do Andy Clark, esqueci do nome do outro cara. Enfim, várias correntes, o Leroy Gourand também, que o Yuki Hui usa, que mostram que a nossa mente não é algo que existe dentro do nosso cérebro, né? Quer dizer, isso é controverso, existem os fisicalistas, né, reducionistas, como é que é, materialistas eliminativos e tal, na filosofia da mente, que dizem que a gente deve reduzir o conceito de mente ao que acontece dentro do nosso cérebro. Mas eu não consigo comprar essa tese, assim. Eu acho que a nossa mente, ela existe sempre nessa interação com as técnicas, né? Desde o mais básico, fazer um risco numa parede, numa caverna, né? Até a internet, e que, portanto, o processo do desenvolvimento da inteligência artificial, ou seja, a inteligência sempre foi artificial, certo? A inteligência é artificial, no sentido de que, como ele fala sobre os limites da inteligência artificial, a inteligência já começa com as técnicas, com as inscrições, com essa relação com o meio técnico. Então, a inteligência é artificial e ela vai se reconfigurando segundo os novos artifícios e as novas mídias em que ela está sendo implementada. Então, não é como se o problema da inteligência artificial fosse que nem ele aparece lá no Exterminador do Futuro, por exemplo, que tem um cientista que está trabalhando num computador e, de repente, ele cria uma inteligência artificial e aí ela foge e toma conta do mundo, né? O que os caras hoje falam, tipo, como é que a gente vai criar uma inteligência artificial e manter ela presa de uma maneira que ela não vai conseguir fugir? Tipo, não é assim que vai funcionar. A gente já está criando gradualmente a inteligência artificial na medida em que a gente se relaciona com todas essas interfaces, né? E na medida em que tudo começa a ser computação e cada objeto que eu encontrar, ele já vai começar a projetar um monte de coisa no meu Google Glass, né? Que daqui a pouco a realidade que eu estou andando na rua, ela está completamente sobreposta de interfaces, né, de realidade aumentada e de realidade virtual, né? A realidade virtual, a realidade física, a realidade aumentada se misturam, né? Tudo isso é um processo, né, da inteligência. E
Então, a questão da tecnodiversidade, né, ela também, não sei, talvez eu esteja me afastando da pergunta, não me lembro mais exatamente qual era o destino, assim, da questão, mas me parece que a questão da tecnodiversidade é se esse mundo que a gente está entrando, ele é pensado como um mundo de integração final, assim, né, de nós todos sermos englobados por um efeito geral de inteligência unificado, que é essa cristogênese que o Teilhard de Chardin fala, né? Como se a gente fosse, tipo, se Deus não existe, nós vamos criá-lo, né? E sê-lo, assim. Ou se existe, seria uma reunião, assim, né? De todo modo, uma coisa muito monoteísta. Ou então, se essa experiência vai ser uma experiência de diversificação, né? Na verdade, só para. Você não fugiu, não, porque o comentário dele era no sentido dessa ubiquidade computacional que começava a pergunta. O Hamilton, ele te pergunta o seguinte: com base na utilização das tecnologias ocidentais a partir de outra episteme, em cima do que você disse sobre as encruzilhadas, podemos pensar a utilização que os povos indígenas têm feito delas em sua resistência, redes sociais, cinema, inserção na academia? Lembro sempre do Mário Juruna levando o gravador para as reuniões com seus colegas parlamentares brancos por acreditar que a palavra do branco não era confiável. Cara, isso aí, assim, eu acho que é muito importante, né? Muito importante, mas acho também que isso, esses exemplos, né, embora eles já sejam um começo, eu acho que é muito pouco, né? Eu acho que essa coisa de tipo, os indígenas mobilizarem algumas tecnologias que chegam até eles para, enfim, para o que quer que seja, né? É importante, é algo que, enfim, muitas pessoas criticam de uma maneira tosca, né? Porque partem desse pressuposto de que para você ser indígena você teria que ser parte de uma cultura imutável, né? Como se você não pudesse, justamente, né? Tem um não entendimento da cosmotécnica no sentido de você não compreender que uma outra forma de vida e uma outra cosmovisão, quando ela pega uma tecnologia, ela não está simplesmente se equalizando por aquela tecnologia, né? Ela também está pegando aquela tecnologia e dando um outro uso, né? Transformando ela a, através de uma outra configuração cosmotécnica, certo? Tem muitas coisas interessantes que acontecem nesse sentido, mas eu digo que ainda é pouco no sentido de que também, justamente por essa visão, assim, né, caricatural ou fetichizante, né, do indígena ou de qualquer modo de vida não moderno, ainda não existe uma percepção do potencial, né? E eu acho que isso é uma coisa que o Yuki Rui aponta, que é numa era que a gente está vivendo em que cada vez mais os bens intelectuais, digamos assim, que são relevantes, né? Que as grandes plataformas elas estão interessadas em minerar justamente comunicação humana, linguagem, o simbólico, né? Porque é isso que fomenta uma economia de informação. A riqueza que existe, e aí não digo isso no sentido de para ser extraída e colonizada, né? Pelo capitalismo, mas no sentido de uma potência, assim, a potência que existe em diversidade de modos de vida, né, é enorme. O fato da Amazônia ser o lugar do mundo em que tem a maior concentração de línguas diferentes que existe, né, modos de vida, modos de pensar que se expressam em linguagens
completamente diferentes. Imagina a potência que isso tem em termos do que a gente está construindo como inteligência artificial, certo? Você, ao invés de ficar alimentando, ou seja, produzindo, né, constituindo essa noosfera, simplesmente com coisa de inglês, né? Tudo traduzido. Porra, o Google Translate até hoje, se ele vai traduzir português e espanhol, ele passa pelo inglês, sabe? Até hoje. Eu acho obsceno isso, entende? E ao mesmo tempo o Museu Nacional queimou e a gente perdeu gravações de línguas que não existem mais, né? Antes de ela entrar na noosfera. Então, sabe? Se a gente quer construir uma noosfera diversa, noodiversidade, o Yuki Rui fala de noodiversidade e tecnodiversidade como construindo paralelamente uma outra, né? A gente precisa, né, trazer, fomentar, erguer todos os tipos de mentalidade humana, né? E a potência disso é inimaginável, né? E como fazer isso também é uma interrogação que aí eu não teria como dizer, né? Porque a gente começa a falar disso, fala que tem valor no capitalismo de informação e já fica pensando, talvez seja melhor os caras nem perceberem isso mesmo, porque se perceberem, sei lá eu o que eles vão estar tentando fazer. Mas antes que eles percebam, a gente precisa construir uma outra maneira de fazer isso, né? Tem mais algumas questões aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Acho que vai dar enfim, de terminar. O Gustavo, ele coloca uma questão aqui, dizendo, pensando sobre a computação, que depende muito dos protocolos, ferramentas, linguagem de programação e maquinários que muitas vezes são impostos e têm raízes eurocêntricas, e agora produzidos em grande parte pela China, como a computação pode ser tecnodiversa? Existe um limite nesse caso? Peraí, eu me perdi um pouco, tá? Deixa eu achar aqui a Olha questão. aí só, Biela. É o Gustavo Nicolau. Tem Uhum. esse. Pensando sobre a computação, depende muito dos protocolos, ferramentas, linguagens de programação e maquinários que muitas vezes são impostos e têm raízes eurocêntricas e agora produzidos em grande parte pela China. Pois é, é, é difícil dizer coisas concretas sobre esse tipo de coisa técnica mesmo, né? Porque são coisas extremamente complexas e que envolvem conhecimentos específicos, assim. Mas eu tenho a impressão também que os protocolos, as ferramentas, as linguagens de programação e tal, elas tendem a estar se transformando, né? E acho que o processo também do desenvolvimento da inteligência artificial envolve um processo em que as linguagens já não vão mais ser algo que é produzido separadamente pelo humano, mas elas vão começar a produzir umas às outras, né? Tipo, pode ter uma linguagem de computação daqui a pouco que foi produzida por computadores, se é que não tem ainda, para programar outros computadores e assim por diante, né? Eu acho que isso, talvez o que isso aponte seja para uma corrida contra o relógio, assim, no sentido de corrida contra esse relógio do tempo linearizado que tenderia à singularidade monotécnica, né? É que quanto mais a gente demorar para diversificar, talvez mais difícil se torne diversificar, né? E talvez haja um limite a partir do qual você já não vai ter mais essa chance de diversificar a inteligência artificial, né? Porque ela vai começar a reproduzir a ela mesma e entrar num feedback cada vez mais acelerado. Mas isso é especulação, né? Isso eu acho que talvez já comece a me aproximar desse pessoal que trata de uma maneira talvez demasiado teológica ou demasiado mística a maneira como isso funciona, né? Porque isso só pode ser feito passo a passo, segundo configurações que vão se dar nas condições específicas de cada situação, né? Mas eu não acho que exista, assim, uma coisa impermeável, certo? Que pelo fato de que as coisas hoje estão organizadas segundo uma determinada linguagem, uma determinada cosmotécnica, né? Pelo menos no Yuki Rui, né? Se fosse assim, ele teria que dizer, bom, sabe, a cosmotécnica moderna, ela realmente é universal
e não existe espaço, né? Seria algo próximo com o Heidegger ou com o Elu, mas ele aponta para uma vulnerabilidade da técnica à diversidade, né? A diversidade, ela realmente penetra a técnica, né? A técnica não é sempre algo que se sobrepõe e que domina tudo, né? Agora eu vou retomar a pergunta seguinte, que é do Marcelo Ribeiro. O Marcelo, ele faz uma... Ei, Marcelo, beleza? Ele faz um comentário, ele deixa uma pergunta-comentário, ele se diz, pede desculpa pelo alto jabá, que ele acha que essa noção de cosmotécnica é um conceito fascinante, mas, eventualmente, ele diz que lhe parece mais interessante conduzi-lo por caminhos diferentes do que por esses que o Yu Hui privilegia. Ele tentou já fazer uma aproximação desse conceito com outro que ele está tentando pensar já há algum tempo, que é o conceito de cosmopoéticas. E aí ele inclui o artigo dele aqui para quem tiver interesse de ler. Ele diz que outra figura que lhe parece que pode ajudar a desdobrar o conceito de cosmotécnicas em outros caminhos é o Denetem Tuan Bonat, com esse livro que foi publicado no Brasil, chamado Cosmopoéticas do Refúgio. Seja como for, parte do que me interessa nesse movimento de derivar em torno e além do conceito de cosmotécnicas do Rui é tentar compreender uma técnica fundamental da modernidade, o cinema. O Marcelo, para quem não sabe, ele é professor lá na Universidade Federal da Bahia de cinema. Então, a questão dele está em torno disso. Ele te pergunta o que o Yu Hui e o conceito de cosmotécnicas podem nos dizer sobre o cinema, do seu ponto de vista. Poxa, mas isso aí é ele que poderia falar para nós, né? Eu vou me sentir ridículo falando a um cara que já desenvolve o trabalho, que é professor de cinema, e eu vou estar dizendo o que o Rui diz sobre cinema. Eu quero depois saber o que você diz. Mas pode ficar em contato e tal. Foi legal esse jabá, porque, enfim, cinema sem dúvida me interessa, mas me interessa como espectador, né? Eu não tenho um aparato teórico suficientemente bom sobre cinema para improvisar a conexão da cosmotécnica agora, né? Mas eu acho... Eu concordo, inclusive, com a coisa de, tipo, pegar o Yu Hui e torcer, assim, né? Tem uma série de aspectos do pensamento dele que não necessariamente me agradam, inclusive a ênfase na técnica, né? Tipo, embora eu esteja pensando a questão da técnica do ponto de vista, né, da minha área acadêmica, que é da teoria do direito, eu acho que uma ênfase demasiada na ideia de técnica acaba tornando ela mais transcultural do que ela precisaria ser, assim, e o Rui tende muito a colocar as questões. Para mim, o principal problema do Rui é esse, assim, ele tem uma maneira heideggeriana de colocar questões. Ele segue sendo muito heideggeriano, embora ele se torne, eu acho, cada vez um pouco menos. Ele parece colocar, e a Agamben tem isso também, assim, parece achar que existe um espaço dos problemas em que se abrem e se fecham grandes questões, assim. Eu acho essa ênfase tende a levar as coisas para um nível de abstração que não necessariamente é o que me parece mais interessante, assim. Então, eu tendo a trocar, né? Mas aí é mais por uma questão de tradução diária mesmo, porque eu não ser um pensador da técnica por si, mas um pensador da nômica, né? Do nomos. Eu tendo a pensar em cosmonomias, em maneiras de formar, de normar, de organizar mundos, em que o conceito de técnica pode ter papéis diferentes, né? Mas não é tão central. Da mesma maneira que, enfim, cosmopoéticas, né, cosmotécnicas, cosmonômicas, tipo, a verdade é que o perspectivismo, e por isso que eu acho que, assim, eu acho as críticas do Rui Viveiro de Castro também fracas, ele faz leituras que me parecem superficiais, e acho que, em certos sentidos, o perspectivismo dá mais abertura, assim, porque não é o perspectivismo disso ou daquilo, certo? Tipo, depende, né? Depende. Mas isso é mais para fora, eu acho, do que para dentro da questão. Peraí, gente, desculpa.
o pessoal vai comentando, assim, eu fico achando que eu estou perdendo alguma coisa, mas não. Aí, acho que a última questão que está aqui no chat, o que me parece até agora, é uma pergunta do Marcelo, que ele te pergunta, no âmbito de questões contemporâneas e tentando estabelecer comparações, haveria no pensamento do Rui um lugar onde se pensa o regime de exceção como existe em Agamben? Ou seria uma concepção de desmaterializar o regime de exceção como negação falaciosa de sua existência? Não, eu acho que é forte, assim, ele não fala nesses termos, mas tem algum desses textos, que agora eu não estou lembrando onde que é, em que ele fala de exceção. Mas eu nunca vi, que eu lembre, ele entrando muito em Agamben. Acho que ele considera o Agamben como um colega, né, como um contemporâneo, assim, embora o Agamben seja, claro, muito mais velho que ele. Mas ele tem as mesmas referências do Agamben. Ele é muito heideggeriano e ele é consideravelmente schmittiano, né? Embora ele não cite tanto Schmitt, em alguns momentos ele cita, em outros momentos ele não cita, mas está falando de Schmitt, que é uma coisa muito comum. Ele cita Schmitt para falar de amigo e inimigo, fala que é uma concepção da política difícil de negar. Ele fala em orientação, né? A cosmotécnica, a relação da cosmotécnica com a localidade tem a ver com orientação, que é, me parece, uma referência ao conceito de nomos do Schmitt, que é uma junção da ordenação e da orientação. E aí o Yuki Hui dá uma atuação interessante nisso, porque dá para ver que ele fala de orientação num sentido com a ressonância do Oriente, né? Do oriental, que nem o Gilberto Gil naquela música Se Oriente, rapaz. Então, se ele é schmittiano e heideggeriano no diagnóstico, significa que ele vê a técnica, a segunda, né, concepção da técnica, a técnica moderna do Gestalt, o sistema técnico e tal, a monotécnica, como sendo o estado de exceção, né? O estado de exceção para o Schmitt é um problema da tecnicização. O Agamben é muito derivado desse texto do Schmitt que se chama A Era das Despolitizações e não sei que ações, acho que é tecnicizações e despolitizações, porque a tecnicização, né, o técnico é uma despolitização, e o sistema técnico seria uma despolitização totalitária do mundo. Então, dentro dessa constelação, né, Heidegger, Ellul e Schmitt, né, eu acho que é estado de exceção, mas é que o Rui, como ele está falando de técnica, ele não usa essas palavras, né, que são os termos do Schmitt em um determinado momento e do Agamben. Ele não é um filósofo político, né, então ele não mobiliza tanto conceitos da política. Mas eu acho uma pena isso, porque eu acho que isso é muito ainda eurocêntrico, ficar nessa coisa, ai meu Deus, estado de exceção, ai meu Deus, sistema técnico. Eu acho que é um pouco você aceitar uma metafísica que ainda é heideggeriana demais, assim, para resumir. Zé, agora o Gabriel fez uma pergunta, fugindo um pouco, mas abrindo. Ele está muito curioso para saber sobre a sua pesquisa na teoria do direito. A formação dele também é em direito e ele queria te ouvir falar um pouco mais sobre o que você está matutando agora. Eu tô todo o tempo meio que já falando, assim, porque tem realmente muitos atravessamentos, assim, né? Tipo, tem muitas referências comuns, mas basicamente eu estou tentando traduzir, né, recolocar a teoria do direito com esse fundo desses temas do sistema técnico, né, da computação em escala global e do antropoceno, que recolocam as relações entre o humano e o não humano. Então eu pego principalmente o Hans Kelsen e o Carl Schmitt, que são dois pensadores muito importantes do direito do século XX, e eu fico relendo eles em termos de aceleracionismo. O Hans Kelsen me parece ser uma espécie de aceleracionista,
contraposto, portanto, ao Schmitt, que é um cara ligado a essa coisa da localização, né, da, inclusive de uma possibilidade de pluriverso, né, da Terra. O Bruno Latour, né, pega o Carl Schmitt para falar do nomos de Gaia. Então, basicamente isso que o Rui faz em relação à técnica, é aquilo que eu estava falando. Eu faço um pouco em relação ao conceito de direito, para abrir esse conceito de direito moderno, que é só a norma pensada em abstrato, para juntar com esse conceito do nomos do Schmitt, que já territorializa, né, o direito, mas tentar abrir isso para além desses autores através do Viveiro de Castro, da virada especulativa, e aí tentar criar a possibilidade de pensar essas transições que a gente está vivendo, em que os problemas da normatização, da organização da vida humana deixam de se separar dos problemas das ordens naturais, antigamente chamadas de naturais, e dessas ordens digitais, das plataformas e tal. Então, tem uma tentativa de pensar essa nômica das plataformas, inclusive essa questão da ubiquidade, dessas interfaces, né, da forma como as interfaces normatizam as nossas condutas e de como a gente é governado pelas plataformas, a governança algorítmica. Eu só estou podendo largar umas ideias assim, porque, enfim, tem uma série de elementos, mas, enfim, é aquilo que eu falei. Eu botei agora do lado aqui do meu nome, o meu arroba lá das redes sociais, do Twitter, do Instagram, e se vocês procurarem Zé Antônio Magalhães, vocês vão achar provavelmente o meu academia.edu também, que tem a minha tese lá, dá para baixar. Tem um outro artigo que eu fiz agora, mais curto, mais recente, que trata da questão do mito, da relação entre mito e nômica e cosmonomia, né? Que também se aproxima do que a gente está discutindo. Mas é basicamente pegar essa constelação, essa mesma constelação de referências aqui que circundam o Yuki Rui, e trazer elas para esses problemas das formas como a vida é ordenada e normatizada. Não tem tanto uma ênfase na técnica, mas tem uma tentativa de encarar o problema da ubiquidade das novas tecnologias, né? Gente, acho que se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente. Eu acho que eu não perdi nada. O Carlos, que está aqui, estou vendo, ele é uma das pessoas que estavam envolvidas no convite para o Rui, então ele acompanhou o Rui, a visita do Rui no Brasil, professor. Eu certamente ia ter ido nisso se eu estivesse no Rio. Meu mestrado e doutorado foram no Rio, né? Mas nesse momento eu não estava lá e não tive como ir. O link da tese, né? Vou botar o link logo aqui nos comentários. Luiz, a gente vai mandar por e-mail para todo mundo. A gente precisa de um tempinho para subir esses vídeos e aí a gente manda para todo mundo, tá? Até a semana que vem a gente manda o link das aulas gravadas. Não tem mais nenhuma pergunta, gente? O pessoal tá tímido, a gente tem uns 5 minutos ainda. Senão vou seguir fazendo vou fazer um jabazinho, então, né? Tipo, além de vocês poderem conversar comigo e tal, e que se quiserem dar uma olhada na minha tese, bater papo e tal, eu estou à disposição. E também tem esse próximo curso que eu vou dar, que vai ser de um tipo um pouco diferente, né? Esse aqui foi um curso intensivo, né? De preparar uma entrada no autor, tentar dar o máximo de contexto e focando nesse conceito de cosmotécnica e no livro, aliás, no conceito de tecnodiversidade, no livro Tecnodiversidade.
Mas eu vou dar mês que vem um curso mais detido, em que a gente vai aí se debruçar sobre os textos e tal, de 4 encontros ao longo de um mês. E quem quiser, continuar, né, discutindo isso, ou outras coisas também daí em diante, eu eu incentivo vocês a seguirem em contato. Achei aqui o link. É difícil falar e procurar link ao mesmo tempo. Antônio, você está perguntando qual que vai ser o próximo título da Exit? Ó, botei o link aqui. A gente acabou de lançar, né, o Políticas da Imagem, que é o livro da Gisele Begelman. Eu estou na dúvida se um livro vai entrar na Exit ou não, mas vai ter um livro no ano que vem, esse eu tenho certeza, que é o livro da Letícia Cesarino, é uma antropóloga, pesquisadora da nova direita, também das tecnologias, assim como que a extrema-direita se apropria e navega, né, nesse ambiente internetico. E esse livro a Letícia está preparando, sai no ano que vem. Esse vai estar na Exit. Agora, tem um título antes, mas eu não estou lembrando, cara. Eu tenho que dar uma olhada, assim. Tem uns lançamentos agora, os próximos lançamentos tem a Donna Haraway, que sai esse ano ainda, tem a Povinelli, também, que tem relação com esse debate do Rui, que vai sair no ano que vem, o Chakrabarty, em relação ao antropoceno, também sai no ano que vem. Pô, só coisa legal, hein? Vai ter muita coisa boa, assim, e se eu lembro, fica de olho, assim, se você, quem assina, não sei se tem quem todo mundo assina a newsletter da UBU, é o jeito mais fácil de saber quais são os próximos cursos, eles também estão no site da UBU disponíveis, o próximo vai ser o Guilherme Wisnik, que vai dar em agosto, em meados de agosto, 16 e 17, vai ser em torno do livro dele, do Dentro do Nevoeiro, em que ele discute arte, arquitetura e sociedade assim, né, contemporânea. É o próximo curso com Guilherme Wisnik, mas tem mais também. A Gisele vai dar um. Mas o melhor jeito de ficar sabendo das coisas é pela newsletter da UBU, porque os algoritmos do Instagram tá difícil, assim, ou você paga ou você não aparece. Então, como a gente não paga, a gente não aparece. Então, o melhor jeito de vocês todos, quem tiver interesse, para ficar sabendo, é bom assinar a news da UBU, porque aí vocês ficam mais ligados quais são os seus lançamentos e, enfim, Isso promoção, aqui, esse etc. chat todo, ele vai ficar. Porque as Tem, pessoas falaram tanta coisa, depois eu quero ver o que eu que. te mando, eu te Né? mando, Porque eu te eu só mando. ouvi as perguntas. Eu te mando. E tem o grupo de Telegram para quem assina o circuito, né? Aí também é mais fácil ficar sabendo do que está rolando. Mas muito obrigada, gente. Agradecer a todas e todos que estiveram aqui com a gente esses 2 dias. Aqui em São Paulo está gelado, não sei como é que está aí ao redor do Brasil. Pô, aqui em Pelotas, vocês estão vendo como é que eu tô, né? Tá Que frio. não tá fácil. Obrigada, muito obrigada, Zé, por ter topado e espero que a gente continue essas Eu que conversas aí. agradeço pelo convite e fico à disposição aí de todo mundo. Tá bom, gente. Boa noite. Tudo de bom. Até breve. Até mais. Tchau, Valeu, até a tchau. próxima. Até. Boa noite. Boa noite.